pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Catebom, né? Canal depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube. Eu sou o Sobrinho, eu sou bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho, conselho de classe no CREA, e venho hoje aqui. A gente está começando uma série de treinamentos, mas antes eu vejo que no canal, né, deu uma parada aí, por um motivo de forças maiores, e agora a gente vai retomar. E o que que acontece? No canal tem a história de alguns bombeiros e não tem a minha, né? Faltou a minha história. E enquanto eu vou falando aqui, vocês vão vendo aí a imagem aí do fundo aí que tá lá no YouTube lá, tá? Bom, pessoal, eu me chamo Sobrinho, né? Sou bombeiro civil, com muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de ser bombeiro civil, né? Embora eu tenha outros cursos, estou cursando na faculdade de gestão ambiental, mas depois uma pós-graduação de engenharia, etc. Mas, enfim, sou apaixonado por prevenção, sou apaixonado por cuidar de vidas, né? Vidas, patrimônios, primeiro vida, depois patrimônio. Então eu tenho, já vão fazer aí 22 anos que eu estou na lida, né? São 22 anos. Bom, minha história foi o seguinte. No final de 2002, isso mesmo, eu fiz o curso, né? Eu me formei e o curso depois, né? Tá aqui o certificado, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu até separei aqui para vocês, tem as datas aqui, inclusive. Ó, dia 2/12, não sei se vai dar para vocês verem, mas depois eu edito. 2/12 de 2002 a 17/2 de 2003. Ou seja, em dezembro, comecei a fazer em dezembro o curso, né? E de 2002 e em fevereiro, em meados de fevereiro eu finalizei, né? Tá aqui meu curso, os módulos da época, né? Tá aqui meu certificado, eu tenho um orgulho tremendo dele. E aí vieram outros cursos, né, pessoal? Vieram outros cursos depois e tal. Mas enfim, a minha trajetória foi essa, tá? 2002 eu me formei. E o que que acontece? Quando eu comecei, eu não era assim... na verdade, eu queria ganhar a mais, né? Porque eu acabei descobrindo que os bombeiros, na época, ganhava mais do que eu ganhava. Então eu visei a questão de melhora, né? De melhorar. Nunca reclamei, evidentemente. Não reclame, viu, gente, do pouco que você ganha, porque não seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te acrescentar, não é assim que dizem? Então, eu nunca reclamei, mas a gente não é impedido de procurar uma melhora. Pois muito bem, eu trabalhava em um shopping em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, e os dois que eu trabalhei eram no centro, né? O primeiro foi esse, eu trabalhei lá como orientador de piso, e aí como orientador de piso, eu ganhava pouquinho na época, né? Mas dava para mim me virar, né? Com a minha família, com os meus filhos, minha esposa e tal, minha casa. Então a gente conseguia se virar apertado, mas conseguia. Eu precisava melhorar, né? Só que eu não tinha qualificação. Qual era a qualificação que eu tinha, né? É inconsequente na época. Hoje minha cabeça é outra, né? Então eu não tinha qualificação, né? E aí eu tive que ficar ali, né? Naquela mesmice, naquele marasmo, cumprindo horário, indo todos os dias, sendo cumpridor dos meus deveres, né? Só que no shopping eu vi o bombeiro passando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí me surgiu a curiosidade, eu falei, caramba, os bombeiros vivem carregando gente aqui, né? Central chamando, QAP é bravo, não sei o que, 06 não tem aonde, não sei o que, rapaz, eu falei, cara, a vida desses caras é dinâmica. Uma vez que eu ficava num posto plantado, né? Na época era 8 horas, eu acho, que não era 12 não, era 8 horas de em pé lá. E das 7 às 15, das 7 da manhã às 15 da tarde. E aí eu peguei amizade com um bombeiro, né? Se ele ver esse vídeo aí, ele vai lembrar de mim. Comecei a pegar amizade com ele e tal, e na época eu falei, né, bombeiro, bravo, como que faz, cara? Ele falou, rapaz, você gosta, se você é da hora, que não sei o que, é muito bom, eu gosto demais, e você viu o brilho no olhar do bombeiro, sabe?
Falei, caramba, esse negócio é diferenciado, né? Eu não conhecia. E aí eu falei, cara, mas como é que eu faço? Mas tem que fazer concurso? Aí ele falou, não, vai na escola, procura aí e tal. Tem uma escola em tal lugar, assim, assim, assado. E um outro bombeiro que trabalhava lá, num outro turno, o irmão dele tinha essa escola de bombeiro. Tem essa escola de bombeiro, né? Que o irmão dele é bombeiro, hoje já aposentado, reformado do militar. O bombeiro, o irmão dele, é militar e montou uma escola, né? Abriu uma escola. E eu fui para lá, nessa escola, perto de casa. E acabou que eu vim fazer aí o curso, né? Com muito sacrifício, porque eu saía às 15 e aí não compensava ir nem para casa e nem ir para a escola, porque era muito cedo. Então eu ficava lá e achava um canto lá para mim dar uma descansada até o horário de ir para a escola. Foi muito sacrifício, mas eu fiz, né? Fiz o curso. E aí, para minha surpresa, adorei demais o curso, me identifiquei demais com a PH, me identifiquei demais com salvamento em altura. Na época era salvamento em altura, né? Nem se falava em NR35, nada. Era só os nozinhos básicos ali, você se pendurar, fazer um rapel e tal. Mas, para quem não conhecia, nossa, o mar era de brigadeiros, né? Então eu comecei a fazer e comecei a me identificar e comecei a gostar demais. Não faltei nenhuma das aulas, fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Me formei, peguei meu certificado e agora? Mercado de trabalho. O meu certificado, pessoal, ficou na gaveta. Depois de eu formado, esse certificado aqui ele ficou aproximadamente ali mais ou menos entre 6 a 8 meses na gaveta, esperando a oportunidade. Na época não era igual hoje, porque hoje tem internet, né? Hoje você faz, hoje você manda, você edita o seu currículo, sua carta de apresentação, e você manda lá no LinkedIn lá, e as empresas entram em contato com você, você manda o currículo e tá tudo certo. Na época não, na época era aquele jornalzinho amarelinho, sabe? Um jornalzinho, eu vou editar aí para quem não lembra, o jornalzinho amarelinho vai aparecer na tela para vocês, aí pra vocês darem uma lembrada. Aí tinha um amarelinho e eu continuei trabalhando, porque eu precisava pagar minhas contas, tinha os meus boletos para pagar. Então eu comecei a ter fé, na verdade, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei com um certificado na gaveta, mas a única coisa que eu tinha era uma camisetinha vermelha da escola na época, tal. Não tinha fardamento, não tinha nada. E o shopping na época não dava o fardamento, era o bombeiro que tinha que comprar. Bom, até aí não tem problema. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo, procurei. Na época eu me interessava muito pelo assunto de APH, aquela coisa. E tinha uma apostila que já era cópia de não sei de quem. Parou lá na nossa sala dos bombeiros, parou na sala dos bombeiros lá. E eu, né, depois de 6 a 8 meses, eu fui contratado pelo shopping. Já estou pulando etapa, né? Eu fui contratado, surgiu uma vaga lá. Inclusive no lugar do irmão do dono da escola, que ele era de outro plantão, a gente não se via, mas surgiu a oportunidade. Na época o S2 do shopping tinha uma certa simpatia comigo, uma certa empatia comigo, e falou: sobrinho, você tem um curso, não tem? Eu acho que agora vai dar para você, hein? Tá surgindo uma vaga aí, e fica no pente aí que eu vou indicar você. Resumindo, me indicou, deu tudo certo, comecei a trabalhar no shopping, sem fardamento, mas eu tive que comprar a minha farda, né? Eu lembro que eu comprei uma verde petróleo, que era a que eu mais usava, e uma CAC. Eu comprei duas, né? E lá não tinha esse problema de... Então, quando uma sujava, a outra... Aí, então, um dia o bombeiro estava com a CAC, outro dia o bombeiro estava com verde petróleo, era bagunçado. Era o que todo mundo empolgado, todo mundo jovem, todo mundo novo, e aquela coisa. E para mim, então... E aí eu comecei a focar, né? Comecei a focar. Fazia vários mutirão de RCP antes de ser contratado, estava sempre envolvido com alguma coisa da área, estava sempre fazendo os nozinhos, sabe, com as cordinhas pequenininhas para não esquecer. Eu sempre fui autodidata, né? Sempre. Então, quando eu me interesso por uma coisa, eu mergulho de cabeça até entrar nesse, né? No HD aqui, do tamanho desse HD aqui. Brincadeiras à parte. Então, eu comecei a trabalhar. E lá eu fiquei por 6 anos aproximadamente, né? E lá eu, evidentemente, que fiz muita coisa, aprendi, adquiri uma expertise, né? Dentro da área. Lá foi uma escola de bombeiro para mim.
Mas assim, o bombeiro não fazia trabalho de bombeiro lá, né? Eu vi essa deficiência. E para mim não ficar ocioso, fazendo o básico, sabe? Não tínhamos internet, não tínhamos computador, era tudo escrito, era tudo aquela folhinha de papel carbono, né? Que você fazia cópia, 2 folhas, escrevia e a cópia saía embaixo e tal. Errei muito, né? Errei tentando fazer as coisas certas, e fui ajustando a minha profissão, né? Fui ajustando, peguei muito a amizade ali com o pessoal da manutenção, porque eles faziam o nosso trabalho, né? Por determinação do shopping, né? O shopping não confia no bombeiro. Não sei porquê, talvez eu saiba, mas eu não vou expressar a minha opinião. O bombeiro ele tem que se mostrar. O bombeiro ele tem que se dizer que ele sabe? Ele tem que chegar, ele tem que conquistar o espaço dele, né? Foi o que eu fiz, eu conquistei o meu espaço, né? Com muita dificuldade. Não foi fácil, não foi. Se eu falar para vocês que foi fácil, tô mentindo, não foi. Então tem essa dificuldade mesmo, tá? Então eu comecei fazendo, me mostrando e pegando confiança do pessoal e fui aprendendo como que faz o teste um ensaio na casa de bomba. Na época eu saí de lá em 2009 desse primeiro shopping, e entrei no outro no final de 2010. Estava fazendo era outra atividade que eu estava fazendo, que não deu certo, mas não veio ao caso. Mas eu saí de lá em 2009. Em 2012 mudou a norma que fala sobre elevadores, né? 16, não vou lembrar aqui, mas eu vou editar no vídeo aí. Em 2012 a norma mudou dizendo que não tinha nada, não tinha restrição até então para o bombeiro civil, por exemplo, em shoppings, em lugares aí que ele poderia fazer resgate em elevadores, né? E nós fazíamos tranquilamente. O pessoal da manutenção lá passava o procedimento para a gente, porque eles não eram residentes. Quando o elevador dava problema, até eles chegarem, então para eles era melhor a gente atender, né? Depois eles iam com calma, tudo certo, arrumavam o elevador e tranquilo. Então o resgate era com a gente, então a gente fazia, o shopping permitia isso daí. Então a gente fazia resgate, cansei de resgatar gente por cima do teto do elevador, tudo com segurança, que a gente sabia travar na casa de máquina, e todo o procedimento era correto que a gente fazia, porque os caras treinavam a gente, né? Para vocês terem uma ideia, a empresa do shopping, lá na época lá, a empresa responsável pelos elevadores e escadas rolantes, elas treinavam, eles davam treinamento pra gente, né? Então não tinha restrição. Então a gente fazia, né? Lá tinha um elevador enorme que cabia carro lá dentro. Esse então que era atendia os andares, os pavimentos de eventos. Meu Deus do céu, aquilo era que mais dava problema, e a gente subia na cabine e levava no manual e alinhava, e isso era a gente que fazia, né? Atendimento de APH, de primeiros socorros, o código lá era 06, e a gente atendia, a gente fazia um monte de coisa, fazia outras coisas que não tinha nada a ver com o bombeiro, mas fazia, né? Resgate em altura lá, que gosto demais, né, sobre o tema, né? É um tema que me fascina bastante, NR35, acesso por corda. O pessoal gosta de rapel, descer um rapel. Eu prefiro subir, eu quero aprender a subir no acesso por corda, e depois lá em cima a gente faz a troca lá dos equipamentos, do procedimento, e a gente faz um rapelzinho. Então eu aprendi tudo isso daí. E como que eu faço? Lendo, pesquisando, vendo vídeo, buscando informação, buscando nome de equipamento, aprendendo sobre equipamento que eu nunca vi na vida. E aí eu pegava, dava um jeito, comprava. Então eu sempre fui um apaixonado pelo tema, né? Então eu fui crescendo, fui pegando mais confiança, porque aí você vai pegando mais confiança, né? Lá por 6 anos, e acabei saindo de lá. Agradeço a oportunidade, o pessoal que me deu a oportunidade lá. Conheci os meus chefes, todos eles foram assim sensacionais, sabe? Eu sempre tive sorte assim com chefes, sabe, com liderança, com pessoal, porque tenho os meus defeitos, evidentemente, mas eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade, né?
Então eu fiz amizade com bastante gente lá, sou amigos de alguns até hoje, né? Já fazem mais de 20, vão fazer mais de 21 anos e ainda tenho contato com alguns de lá ainda, né? Bombeiros, parceiros que trabalharam comigo, né? Que ficaram lá anos e anos. Teve um bombeiro lá que saiu, tem uns 2 anos que saiu de lá, mas da época ele tinha 20 anos lá, quase 20 anos de bombeiro, só lá. Né? 18, 19, uma coisa assim. Então, né, bombeiro, trabalhei com ele muitos anos. A galera de lá, meu forte abraço, né? Saudade de vocês aí, tá bom? Eu não vou falar o nome porque senão eu posso ser injusto com alguém, né? Então, cito todo mundo de maneira generalizada, tá bom? Então é isso aí. Aí saí de lá e fui me aventurar numa outra atividade, não deu certo, infelizmente. E aí eu acabei voltando de novo para o mercado de trabalho. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, aí foi complicado. Por quê? Porque eu só tinha um curso de bombeiro, né? Esse que eu mostrei no certificado para vocês aí. Só tinha aquilo lá, não tinha o que muito fazer, né? Eu não tinha um curso extracurriculares, né? Porque hoje em dia, as empresas já exigem, né? Que você tenha NR33, NR35, NR10, NR20, né? Se você tiver, e tem empresas que exigem técnico de segurança do trabalho, então na época eu não tinha isso daí. Eu só tinha o curso e os módulos que vocês veem aqui, ó, salvamento em altura, produtos perigosos, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, ELIPON, e a minha nota final, que era 9,5. Então, não tinha mais nada. Quando eu fui selecionado, porque surgiu uma vaga no outro shopping, mas era temporário, 3 meses, à noite, porque o shopping estava entrando em expansão, precisava de bombeiro à noite. Eu falei, não, eu vou encarar, porque eu não tenho medo de desafio, né? Não tenho mesmo. Eu falei, não, eu vou encarar, eu vou pegar esses 3 meses de salário aí, e seja o que Deus quiser, e depois a gente procura outro e tal. E fui, com a cara e a coragem. Quando a entrevista estava marcada para 1h da tarde, quando eu cheguei lá, galera, eu vou exagerar, tá? Eu vou exagerar. Era no piso da recepção do shopping, tinha o balcão, né, do pessoal do saque lá, e tinha um corredor assim que ia para a administração e para a sala de entrevista lá com o entrevistador. E um espaço, né, razoavelmente grande, mas para 1 ou 2 pessoas, para 200, eu falei que eu ia exagerar. Mas tinha muita gente. Eu sei que eu fui atendido, minhas pernas já estavam doendo já. Eu fui atendido, eram às 5h da tarde. O entrevistador era o bombeiro, coordenador do shopping, que eu nunca tinha visto, né? Eu sempre trabalhei com segurança, né? Os meus encarregados eram os S1, S2, S3, S4, os S da vida, e nós éramos S7 lá, né, na época. A gente chamava de Bravo, mas depois de um certo tempo mudou para S7. Fizemos a entrevista, né? E na entrevista, antes da entrevista, eu vi aquela galera jovem, com aquele monte aquele calhamaço de certificado, de curso, e escutando, não, eu fiz um curso de técnico, eu fiz um curso avançado de APH tático, que não sei o que, eu fiz não sei o que lá, fui para não sei aonde, e eu, meu Deus do céu, qual é a chance que eu tenho? Aí é onde entra a fé. Eu sempre fui um cara de muita fé. Eu acreditei, eu falei, mano, eu vou parar de não escutar isso daqui, porque senão eu vou embora, eu vou me desanimar. Não desanima não, galera, não desanima. Eu cheguei perto de desanimar, confesso. Mas eu resisti porque eu precisava trabalhar. Então eu fui naquele pensamento, fechei os meus ouvidos, comecei a pensar em outras coisas, e chama um e chama outro, os caras saíam sorridente, outro saiu de cara fechada. E eu, meu Deus do céu, como que será isso? Chegou minha vez. Quando chegou minha vez, ele já estava cansado, o coordenador, né? Porque desde cedo fazendo entrevista lá e tinha muita gente. Então, e nós éramos enviados pela agência, né? Porque era temporário. O shopping não tinha vaga. O shopping era bastante bombeiro, acho que era 14 bombeiros na época, acho que era uma coisa assim, de turnos diferentes, né? Então já era do shopping, né? Era orgânico do shopping, a gente era terceirizado e temporário, e à noite, e na expansão ainda, na obra lá no meio do pó. Mas encaramos, e aí ele me fez uma única pergunta. Ele pediu para sentar, eu sentei, ele conferiu, perguntou meu nome, minha idade, eu falei, e aí ele
tá, eu não vou tomar muito seu tempo não, porque ainda tem alguns para fazer e eu estou muito cansado, eu preciso resolver outras coisas. E eu vou te fazer uma pergunta. Aí fez a pergunta, uma pergunta técnica, olha só a diferença. Ele fez uma pergunta técnica, porque ele viu que eu trabalhei em shopping 6 anos, né, coloquei lá como experiência. Ele, você já trabalhou em shopping? Então eu vou te fazer uma pergunta, dentro de shopping. Porque se você for contemplado da vaga, é aqui que você vai trabalhar. Aí ele me fez a pergunta, aí eu já tinha vivenciado a pergunta dele. Vive na prática, respondi na ponta da língua, com confiança, aí foi a diferença. Aí ele falou, então tudo bem, eu não vou tomar muito seu tempo não, porque tem, como eu falei, tem muita gente. Mas fica atento no celular, que pode ser que ele toque, tá? Eu falei, tá bom. E saí. Eu entrei, nem esquentei a cadeira, acho que o pessoal deve ter pensado, isso daí não deu muito certo não, porque mal entrou, já tá saindo. E fui embora pra casa, né? No dia seguinte o telefone tocou, né? No dia, eu ia falar, quando eu cheguei em casa o telefone tocou. Mentira, não tocou não, tocou no dia seguinte, cedo, né? E aí eu fui contemplado, fui lá e dei continuidade no processo e fiquei lá. Não tinha vaga no shopping, não tinha de jeito nenhum. De repente começou a surgir as vagas. E algumas pessoas da expansão, que fomos contratados temporário, começou a surgir essas vagas e o coordenador chamava as pessoas e dava vaga para as pessoas. Inclusive teve um, né, que mora próximo de mim aqui, que trabalhava lá também, por coincidência a gente é quase vizinho, assim, bairros diferentes, mas muito próximo, e ele também foi contratado, né, para o shopping. Um outro que trabalhava comigo no mesmo plantão foi também, e eu ali, quieto, na minha, já acabando, já aos 3 meses, e eu quieto na minha, porque eu sabia, né, que era temporário e eu não tinha pretensão de ficar, mas se surgisse é óbvio que eu queria. Nos 45 do segundo tempo, galera, o coordenador, surgiu outra vaga, olha só. Surgiu outra vaga e aí ele me chamou. Tinha outros ainda, mas aí ele me chamou. Quando ele me chamou, o coordenador, que eu quase ia falando o nome dele, que eu falei que eu não ia falar o nome de ninguém, e aí o coordenador me fez a proposta, olha, não tínhamos vaga, mas temos, e eu vi a sua assiduidade, eu vi o seu comprometimento, você não deu novidade, tá tudo certinho aqui, interessa para você? Eu falei, interessa. Aí eu fui contratado em novembro de 2010, foi isso. Fui contratado, saí em novembro de 2017, isso mesmo, de lá. E lá fiquei, né? Fiquei 2 anos à noite, depois ele me trocou de horário, eu fui pro dia, e fiquei mais 5 anos lá, e lá, como o primeiro tinha sido uma escola de bombeiro, esse outro foi a faculdade, né, a pós-graduação para bombeiro, porque ali mesmo, que foi ali que eu fui aprender o que é ser bombeiro de verdade, né. Também errei muito, é necessário errar para que você, porque só erra quem faz, né, pessoal, só erra quem faz. Então, passaram-se muitos bombeiros lá, e eu fui ficando, e fazendo o meu trabalho, fazendo tudo certinho, tentando fazer as coisas certas, né, contemplado lá, durante quase 7 anos, vamos colocar aí, né? Eu acho que não chegou, ficou 6 e 11 meses. Só que em 2016, antes de sair do shopping, eu fui contratar, me fizeram um convite para ser líder de bombeiro num outro prédio próximo da minha casa, bem pertinho, 10 minutos de casa, qualidade de vida, para ser líder de bombeiro, né? E eu aceitei. Então eu fiquei em 2016, julho de 2016, eu fiquei 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, alguma coisa assim. Vocês façam as contas aí, que eu não, essas contas aí eu me perco nos meses. E aí eu fiquei nos dois, né? No shopping eu era bombeiro das 6 às 6 das 6 da manhã às 6 da noite. No outro dia eu visitava a minha casa, né? De vez em quando eu visitava a minha casa aí. Vinha para casa para tomar banho, jantar e dormir. E aí era shopping e prédio comercial, shopping, prédio comercial. Isso durante 1 ano e 3 meses, mas eu já estava cansado da vida de shopping. Tanto é que vocês vão ver no canal da Catebom, vai ter alguns vídeos aí que vocês vão ver que eu não vou em shopping. Eu cansei de shopping, né? Porque eu trabalhei 13 anos dentro de shopping, então eu não gosto de shopping não. Só em último caso mesmo, assim, porque eu acho que eu cansei o psicológico de shopping. Mas é o sobrinho, tá? O sobrinho que tá falando. Shopping bacana.
Então eu fiquei lá e vocês vão ver, escutando, vocês vão ver falando de shopping. Então eu estava cansado, eu já queria sair e tal. E aí o coordenador, né, na época, ele falou, tenha paciência que vai dar tudo certo. Eu lhe mandar embora, eu não vou porque eu não tenho motivo. Mas segura as pontas aí que até o final do ano eu prometo para você que vai acontecer alguma coisa. Que ele já sabia, mas não podia falar. Era orgânico, passou a ser terceirizado. Então todos os bombeiros de lá foram mandados embora e eu fui. É evidente que eu estava doido para sair. Fiquei feliz, né? Os outros não, infelizmente. Perderam o emprego. E eu fiquei aqui para cá, perto da minha casa, como líder, e fiquei só lá. E lá vão fazer, em julho, né, de 2025, vai fazer 9 anos que eu estou lá, né? Na gestão de equipe. E lá foi onde eu abri a minha cabeça, porque eu precisava estudar, porque eu tenho contato com muita gente, tenho contato com muitos clientes, e lá tem muita reforma, tem muita obra, então eu falo com muito engenheiro, então a gente faz a tratativa, faz inspeção em obra, a liberação final de obra, quem faz é o bombeiro líder, então eu tenho que estar atento, eu tenho que estar a par das normas. E aí porque tem norma que você não consegue, é uma dificuldade para você baixar ela, é muito ruim. Então poxa vida, aí eu falei com o coordenador lá do condomínio, e ele falando que não, a gente vai conseguir, eu vou ter um negócio das normas aqui e tal, não sei o quê, mas era uma dificuldade para a gente achar. E eu falei, bom, eu tenho que estudar, eu vou ter que estudar, né, porque eu sou autodidata, mas eu preciso de alguma coisa, eu preciso me qualificar. Porque as pessoas olham para bombeiro civil, pessoal, principalmente quem acha que bombeiro civil não é nada. Porque tem muita gente que acha isso, tá? Ele só vê o bombeiro atuando, aí sim, quando ele vê o bombeiro atuando, aí ele fala, olha, ô bombeiro, obrigado, viu, não sabia. Porque na cabeça deles a gente não faz nada, a gente não sabe nada. Tem essa discriminação em alguns, né? Em algumas pessoas tem essa discriminação com bombeiro civil. Então eles olham para o bombeiro civil, aí você imagina, engenheiro, estudou 5 anos, fez pós-graduação, está lá fazendo lá o serviço de obra, responsável técnico da obra e tal, aí ele olha para você assim, ó, de cima para baixo, sabe, mede você, quem é você, tipo, sabe, aquela cara de desdenha do bombeiro civil, da farda do bombeiro civil. Porque eles, em outros lugares, provavelmente deve ter tido uma experiência não muito agradável, né, com bombeiro civil. Então eles não gostam, eles não, alguns, né? Alguns. E aí é aquilo que eu falo, eu sempre tentei conquistar o meu espaço. Então, como que eu vou conquistar espaço? Como que eu vou discutir? Como que eu vou para uma reunião? Como que eu vou discutir um projeto, por exemplo, com um engenheiro se eu não sei absolutamente nada? Né? E eu não posso fazer isso porque eu sou líder, eu tenho o meu comprometimento, a minha responsabilidade, né? Mas como que eu faço isso? Eu preciso de papel, eu preciso de certificação, eu preciso de conhecimento. E foi o que eu fiz, né? Eu não tinha, tive que estudar. Eu voltei, fiz o curso de técnico, me qualifiquei como técnico, porque aí como técnico de segurança, porque era menos tempo, e eu, né, já não estou com muita paciência para estudar, mas eu estou estudando, ainda estou estudando, fiz o curso de técnico, terminei o curso de técnico, me qualifiquei, peguei diploma e dei entrada no meu CREA, né, porque o técnico de segurança do trabalho pode ter CREA. E aí eu tive o CREA, porque eu tinha um bombeiro lá que conhece demais dessas coisas, e ele falou, por que você não faz o CREA, sobrinho? Porque aí você vai ter acesso às normas, porque quem tem o número do CREA, quem tem acesso ao CREA, quem tem o conselho de classe, tem acesso, né, no CONFEA, no CREA. Então eu fiz, e aí saiu a minha carteirinha de CREA, né, do CREA, como técnico de segurança do trabalho por enquanto, tá vindo outras, vai vir outras qualificações lá, se Deus quiser. Então ele quer, né, basta eu querer ir até o final. E aí na época eu fiz, né, então eu me qualifiquei, aí veio os cursos, veio o curso de Tec-Segurança, e agora eu estou fazendo gestão ambiental, né? Quando eu finalizar eu vou fazer engenharia ambiental, pós-graduação, depois engenharia. O que puder fazer dentro da área eu vou fazer. Porque aí o que acontece, pessoal? Quando eu fiz isso, quando eu tomei essa atitude, quando eu tomei essa postura de entrar, de contra-argumentar, não de bater de frente, mas de contra-argumentar algumas coisas, algumas técnicas, alguns assuntos,
Você tem que ter conhecimento, você tem que ter postura e você tem que saber convicção do que você está falando. Eu vou contar para vocês uma história já para finalizar. Tinha uma obra lá, num determinado escritório, e tinha uma galera lá trabalhando e pessoal, isso aqui está errado, o dimensionamento de SPK, isso aqui está errado, não está conforme o projeto, porque os caras trabalhavam à noite, de noite os bombeiros acompanhavam, faziam as vistorias e orientavam a galera, isso aqui está errado, isso aqui está errado, o pessoal do dia está vendo, está dizendo que está errado. Eles, como eu falei, eles desdenhavam dos bombeiros, entravam aqui e saíam aqui, eles não faziam. Então, durante o dia, a gente ia lá com o projeto, verificava, poxa vida, os caras não estão fazendo, não estão fazendo. Então, você começa a gente está orientando. Nosso trabalho não é travar ninguém, mas a gente está falando e vocês não estão escutando, então, infelizmente, eu não vou aprovar. Então, a gente não aprovou. Quando a gente não aprovou, aí vieram, né? Fizeram, desdenharam no final da entrega da obra, porque eles tinham que receber. A responsável do escritório falou, não vou pagar vocês, porque o bombeiro não liberou. Mas como que não liberou? Mas que bombeiro? Como assim o bombeiro? Bombeiro militar? Ele falou, não, o bombeiro do condomínio. Ele não liberou. Tipo assim, quem que é esse cara? Né? Eu escutei isso deles lá. E aí eles, então faz uma reunião com ele que eu quero ver o porquê que ele está barrando. E, resumindo, fizeram a reunião. No dia da reunião tinha 6 engenheiros. 6, eu contei. Todos os 6. Prazer, engenheiro fulano. Prazer, engenheiro Beltrano. Prazer, engenheiro ciclano. E mais 3 lá. E eu, prazer, bombeiro sobrinho, bombeiro sobrinho, bombeiro sobrinho. E fui cumprimentando. Pois não? A gente quer saber o motivo, por que você não chegou ao nosso conhecimento, que você não liberou a obra, e a gente quer entender o porquê. Eu falei, tá aqui, ó, eu não vou nem abrir o meu projeto, tá? Eu quero que você abra o seu projeto. Você tá com o projeto aí? Então tá aqui o projeto. Então, o impeditivo aqui é o dimensionamento de SPK. O dimensionamento que está aqui está tudo errado, está estrangulado. Na tubulação de 32 tem 4, tem 5 bicos. Na tubulação de 25, que é de 1 polegada, tem 3 bicos, só pode ter 2. Então vocês fizeram tudo errado que a gente orientou. Então vocês pegaram o layout anterior que tinha, não fizeram adequação, porque o certo era descer todo o projeto, fazer o projeto novo, pegar, e vocês não fizeram. Aí ele me olhava assim, mas aonde? Eu vou aqui, ó, isso aqui era para vocês terem. E a responsável do escritório só olhando para eles assim, vendo a minha postura. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. A norma diz isso, ó. A norma, o que a norma, o projeto está pedindo aqui? O que aqui está pedindo? Por que aqui está? E tinha sempre um com celular. Que norma que você está verificando? Que eu não tô lembrando qual que é. E aí pesquisando no celular, sabe? E aí quando eles vinham, eles ficavam quietos, não falavam mais nada. Resumindo, tá? A gente entendeu. A gente vai adequar. A gente vai adequar o projeto. Realmente eu estou vendo aqui agora, porque esse não, ele não ia lá, o responsável geral, né? Eu estou vendo realmente que nós não adequamos, então a gente vai adequar conforme o condomínio. Eu falei, não. Conforme o condomínio, não. Conforme o projeto. O projeto está aprovado, é isso aqui. Então é conforme projeto. Tá? Então você tem que se adequar conforme o projeto. Tá? Eu discuto projeto, eu não discuto com engenheiro, não, eu discuto projeto. Ele, não, tudo bem, a gente vai fazer. Resumindo, levaram 3 meses para toda essa confusão, chegar no final, resolver em 2 dias. Porque senão não recebe no final, né? Aí sim, aí eles se adequaram, fizeram tudo certinho, conforme o projeto. E aí a gente aprovou. Então é isso, questão de segurança, sabe? Você sentir segurança no que você está falando. Né? Quando eles veem no crachá assim, o CREA, ele já acha que você é engenheiro, então a tratativa já é diferente. Por mais que ele leia que você é técnico, mas ele sabe que você está falando com pessoa que tem o conhecimento técnico, né? Aí tem muitos dele que falam sobre onde que está escrito norma tal. Porque qual é a norma que você segue aqui? Porque em tal lugar eu faço assim. Não, aqui a gente não é lugar, aqui não é condomínio, aqui a gente segue norma. Então a norma diz isso assim, assim, assim. Eu sigo norma, eu sigo projeto e eu sigo norma. Se eu ver chegar aqui no final, o projeto tiver de um jeito e você executaram de outro, o máximo que eu posso fazer é pedir as build. É o máximo, né? Vocês têm o conforme construído, as build, vocês têm as build disso aqui? Ah, não tem. Então tá errado, porque o projeto é uma coisa e vocês executaram de outra. Ah, então a gente vai asbiltar. Então vocês asbiltando,
com um projeto asbiltado, eu venho e faço a inspeção novamente, que é o que diz a norma. E aí, então os caras, eles sabem, quando vinha sobrinho para fazer vistoria, os caras eram respeito, e aí você vai andando com o projeto na frente, eles ficam atrás, e aí tá tudo certo, tá tudo ok, porque já sabe, né, com quem eles estão falando. Então, isso gera confiança, isso gera respeito, né? Eles não tinham medo, eles têm respeito pelo bombeiro. Lá, nesse lugar que eu estou falando, no condomínio, eles veem o bombeiro diferente, tá? Diferente. Por quê? Porque eles sabem que lá o bombeiro, ele não é bombeiro civil apenas, ele é bombeiro civil técnico. Ele tem capacidade técnica para fazer uma inspeção, para fazer uma vistoria dentro das normas vigentes, tá? Não é norma de condomínio, não é norma de shopping. Ah, mas o shopping tem a norma dele. Ok, eu vou trabalhar num lugar que o shopping tem as diretrizes, bacana, é bom que tenha as diretrizes mesmo. Isso é bom. Mas, porém, todavia, entretanto, o que é legal? E o que é legal? Legal de bacana e legal de lei, de legislação. O que é, né? Então vamos aqui, ó. Devagarzinho você vai imputando aos poucos, sabe? Você vai persuadindo os seus coordenadores, os seus gestores, etc. Ó, mostrando, ó, chefe, o condomínio é assim, ok, bacana, mas a norma diz isso aqui, ó. Tá? Então tem uma outra forma, um outro jeito da gente tentar resolver isso daí dentro da norma, porque se tiver uma fiscalização vier em cima disso daqui, eu como bombeiro sabendo disso, eu não posso deixar passar. Agora eu estou passando para o senhor, estou mostrando para você aqui que não tá conforme, tá? Então se não está conforme, eu estou avisando o senhor aí que é para futuramente. Pô, mas o bombeiro que eu contratei não sabia disso? Sabia e falei para o senhor, né? Então tem uma outra forma da gente tratar essa questão. No outro dia, uma outra reunião, a gente vem, senta, a gente vê o que é melhor para a gente fazer. Então você vai persuadindo, você vai conversando, então as pessoas começam a te olhar diferente, as pessoas começam a te respeitar. Então, vai chamar o bombeiro, eu quero falar com o bombeiro fulano. Porque aí ele dá o nome da pessoa, porque ele sabe o que ele vai pedir, ele sabe que ele vai receber a orientação correta, né? Sabe de tudo? Não, claro que não. Tem coisas que eu era questionado, eu falava, ó, isso eu preciso de um tempo, porque eu preciso pesquisar a norma. Eu preciso ver o que está lá, porque eu não lembro de cabeça, eu sei que tem alguma coisa, mas eu preciso verificar. Porque você não vai saber de tudo, né? Imagina, como? Então, você pede, não, tudo bem, tranquilo, depois você me fala, manda e-mail, formalizava por e-mail, etc. Mandava, ó, assim, ó, isso você pode, isso não, isso é assim, é assado, a norma tal. Eu mandava discriminado para eles entenderem, ok? Então, eles sabiam com o que eles estavam falando, a questão técnica, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês dentro da Catebom. Aqui a gente vai ensinar projeto, ler projeto, interpretar norma e ponto, né? O que é imperativo, o que é determinação, o que é sugestão. Sugestão não pode ter cobrança, né? Eu sugiro que façam assim. Agora, você deve fazer isso, então é imperativo, é assim, é obrigação ter. Mas você vai chegar num denominador comum dentro das portarias, né? Aqui tem as portarias que fala sobre extintor e muita coisa. Gente, é muita coisa, mas é muita coisa. Questão de inspeção de extintores, né? O que é uma inspeção de extintor? Eu no primeiro shopping que eu trabalhei, a gente acompanhava, mas quando chegava a gente só olhava, extintor, você está indo para que loja? Tal, vamos lá. A gente olhava, mas não via, né? A gente olhava, mas não via. Ouvia, mas não olhava, né? No outro shopping que eu trabalhei, aí eu aprendi a fazer uma inspeção bacana no extintor, porque lá eu cuidei dos extintores do condomínio, do shopping, por 3 anos, quase 4 anos, eu fazia planilha, tudo planilhado, tudo com data, tudo certinho, né? Tinha uma empresa excepcional que trabalhava pra gente na época, mas acabou saindo, entrou outra, e aí eu mudei de atividade. Fui trabalhar com vistoria dos restaurantes, exaustão, né? Limpeza do sistema de cocção, sistema fixo. Então lá foi onde eu aprendi muita coisa, né? Foi lá que eu aprendi. Aqui, como líder, eu aprimorei o meu conhecimento, porque aí eu entendi que o extintor não é só um extintor. Ele não está ali, na verdade, ele não é só um
um elenco, ele não faz parte de uma história, ele não é mais um contratado só para aparecer na cena. É um ator, se não o principal, né, de toda a história. Então eu tenho que ter carinho com ele, eu tenho que olhar para ele todos os dias. Eu tenho essa filosofia. Eu tenho que olhar para o meu extintor. É meu extintor. O condomínio, a empresa que me contratou para tomar conta do produto dele, do equipamento dele. Então eu estou tomando conta, é meu. Porque tem uns que tomam conta, mas não dão conta, né? Então eu dou conta, eu tomo conta e dou conta. Então eu tratava, eu cuidava, sabe? Todo dia olhar para ele, mas todos os dias no meu plantão, sim. Todo dia eu subo na casa de bomba, todo dia eu verificava extração, todo dia pressurização, todo dia extintor, todo santo dia. Isso era rotina. E olhava com carinho. Bom dia, meus meninos, como que tá? Passava para, tá uma poeirinha, já limpava. Tá na norma, né? Eu acho que na vistoria de nível 1, a primeira coisa que tem é a limpeza dos equipamentos, né? Então tá lá na limpeza dos equipamentos. Quem limpa equipamento não é o pessoal da limpeza, não. O pessoal é bombeiro. Quem cuida de extintor é bombeiro. Quem cuida de hidrante é bombeiro. Quem cuida de casa de bomba é bombeiro. Quem cuida de detecção é bombeiro. Quem cuida de tudo que você possa imaginar dentro da área de bombeiro é bombeiro. Não pode ter outra pessoa. A outra pessoa vai receber informação do bombeiro se tiver alguma não conformidade. O bombeiro viu um vazamento, viu uma lâmpada que não está funcionando, uma luz de emergência que não está funcionando, um motor de pressurização na sala, né, dos motores de pressurização, de extração de fumaça, mancal batendo, proteção de correia está solta, barulho, motor que não liga, inversor que não está funcionando. Isso é o bombeiro que vai detectar, porque é o bombeiro que faz o ensaio, é o bombeiro que testa esses equipamentos. Né? Então ele detectou a falha, opa, agora eu passo para a manutenção. E a manutenção vai tratar da correção disso daí. Né? Então o bombeiro tem que cuidar, o bombeiro toma conta disso daí. Né? Então é isso, pessoal. Tá? Essa foi a minha história. Né? Espero que sirva, né? Tomara que sirva de exemplo aí, de incentivo, né? De motivação para que você monte a sua história. Né? Faça acontecer. Porque eu fiz acontecer. Eu estava falando da apostila no começo, aí me atropelei o assunto. Era uma apostila que tinha lá na época, e eu mergulhei nessa apostila. Eu vou colocar aí como que era ela, primeiros socorros, e eu detonei essa apostila, li ela várias vezes. Tinha várias anotações de outros bombeiros, que já veio de outras mãos, né? E eu comecei a ler, fiz vários mutirões de RCP. Nunca fiquei obsoleto, nunca fiquei ultrapassado, nunca fiquei para trás. Eu sempre estava dentro, né, da minha profissão, me atualizando na medida do possível, na medida que me era proposto, aonde minha mão alcançava, minhas pernas alcançavam. Então sempre corri atrás. Sempre fui, porque eu sempre fui apaixonado, sou apaixonado pelo fardamento, pelo uniforme, bombeiro usa uniforme, né, bombeiro civil. Né, cabelo curto, né, aparência, né, eu ia falar barba bem feita, não, rostinho liso, né, pra máscara, vedar bonitinho, né, adorno. Antigamente vocês vão ver fotos minhas, acho que no vídeo tem eu aqui, eu usava uns anéis nas mãos, eu gostava disso daqui, ó. E aí eu li em algum lugar, eu não me recordo aonde, que não pode ter. A NR32 fala, né, da questão do hospitalar, que não pode ter unha grande, brincas, meninas e tal, aliança, adorno na corrente, crachá. A NR32 ela dá um norte em relação a isso, mas eu li em outro lugar que não pode mesmo, né, para a questão de decapagem, de acidente, etc, etc, etc. E eu, como bombeiro, imagina, eu não atuava. Como bombeiro líder, eu não era mais administrativo, acompanhamento, gestão de pessoas, gestão de administrativo e tal. Mas eu tinha que dar exemplo para a equipe, né? Como que eu dou exemplo se eu estou usando, né? Eu não posso ver ninguém usando e falar, bravo, isso não pode. Mas por que isso não pode se o senhor usa? Imagina, né? Jamais eu ia aceitar, ouvir um negócio desse, eu me cobrar um negócio desse. Então, eu falei, não, quer saber, eu vou tirar. Eu vou dar exemplo. Então, barba sempre feita, fardamento sempre alinhado, nada de farda amassada, suja,
sabe? Tem lugares que já dão 2 para isso, né? Para você evitar. Fez as atividades, dependendo da atividade, você vai numa obra, a bota volta toda empoeirada, chegou, dá aquela lustradinha, deixa tudo bonitinho, porque você está atendendo o público. Você tem 12 horas de trabalho, 12 não, 11 horas de trabalho, né? Então uma hora você vai atender alguém, né? Então cuidar da aparência, você lidar com o público, você tem que estar aparentemente bem, tá? O público, ele é exigente demais, tá? Então é isso, galera. O mar não é de brigadeiros, faça acontecer, porque no meu caso aconteceu, né? Então é isso, né, pessoal? A gente brinca assim, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram a minha história, os bombeiros que já passaram na minha gestão. Meu muito obrigado, e é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai colocar aqui, tá? Aí alguns aí já sabem do que eu tô falando, mas pode ser que esqueceu um termo ou outro, onde que tá escrito assim, assim, assado. Vem no canal da Catebom, dá um like lá, se inscreve no canal que a gente vai ajudar vocês, e vocês ajudam a gente, pelo menos dando um joinha, tá bom? E é isso aí. Dúvida, se tiver, se inscreve nos comentários, que eu vou tentar ler todos, né? Não prometo, mas acredito que eu consiga ler todos, né? Eu quero ler todos e responder todos, evidentemente, tá bom? Meu muito obrigado a todos os meus chefes, né, que me deram a oportunidade, cara. Foram um divisor de águas na minha vida, né? O coordenador do shopping, do último shopping que eu trabalhei, o líder do shopping, os líderes, né, do shopping que trabalharam lá comigo, lá, porque passaram alguns. Inclusive teve um que era líder quando eu entrei lá, e depois ele veio trabalhar comigo na minha gestão, eu sendo líder dele, tá no canal aí o vídeo dele, né? Depois vocês dão uma olhada lá na história, lá, bacana. Eu vou colocar no card aqui em cima aqui a história dele, é o mais visualizado lá, inclusive. Então eu agradeço, né? Eu não quero citar nome de ninguém para não ser injusto, repetindo novamente, terceira ou quarta vez que eu falo isso. Então muito obrigado ao coordenador, que vai ver esse vídeo, né? Um abraço para você, meu amigo. Tá longe, tá lá na Bahia, lá, né? Bacana, tá curtindo aí a aposentadoria. É justo, é muito justo, né? O meu líder, que foi líder lá nesse shopping, veio para cá como coordenador e me fez o convite, tá comigo aí, né? Nosso amigo, sem palavras aí. Os outros chefes que eu tive, né? Os encarregados no shopping, no primeiro, que foram o S1, S2, o S1, primeiro S1, porque depois de um tempo ele não está mais entre a gente, né? Então, mas o primeiro S1 que tinha lá, foi o cara que me deu a oportunidade, eu aprendi muito com ele, né? O S1, S2, os S2, porque lá eram vários, né? Trocavam de turno. Então, os S2, os S3, os S4, cara, sem comentários. Então, todos eles me ajudaram. Fui amigo de todos, né? Todos. Só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer por eu estar aqui numa posição mais confortável, né? Falando de coisas pertinentes à minha área. Se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, hoje eu seria engenheiro também, eu sei lá o que eu seria, eu sei o que eu sei hoje, né? Então, hoje, um tempo determinado chegou para mim, 22 anos depois eu tenho esse conhecimento. Tem gente que com 4, 5 anos já é doutor, né? Já é engenheiro, já é pós-graduado, já fez MBA não sei aonde, já foi para fora do país, e vive indo, voltando. Mas cada um é cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória. A minha foi essa história, espero que sirva de motivação para que você também faça o mesmo, mas não no mesmo tempo. Né? Esse foi o meu tempo, essa foi a minha história, isso serve para mim. Agora a motivação é que você tenha isso para você e faça acontecer no seu tempo, na sua pegada, na sua integridade, né? Honestidade, humildade, e faça acontecer para você, tá bom? Esse é o meu desejo. A nossa trajetória, eu sou um apaixonado, repetindo, pela profissão, né? Respeito quem é bombeiro civil e faz cursos e coloca lá, eu sou fulano, beltrano, ciclano, e às vezes nem coloca, né, bombeiro civil. Não, bombeiro civil, para mim, é em primeiro plano. Eu sempre coloco lá, inclusive no meu carimbo, que deve estar em algum lugar aqui nas gavetas, está escrito lá, bombeiro civil, líder de bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho, conselho de classe, CREA, acabou.
e futuramente gestão ambiental, vai ser o meu currículo. Primeiro, bombeiro civil, né? Porque foi o bombeiro civil, foi a minha base, né, de trajetória, né? Então eu sou apaixonado pelo uniforme, tá? Uniforme sem, sabe? Uniforme simples, ó, sem muita, né? Respeito quem usa, Deus abençoe. Mas na minha gestão é assim, ó, todo mundo padrão, todo mundo igual, todo mundo bonitinho, todo mundo alinhado. Quem usa cinto ginástico, a fivelezinha ali, que não serve para nada aquilo ali. Então, pelo menos para estar lustrado, bota bem limpinho, essas questões aí, tá bom, pessoal? Então, meu muito obrigado, Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até a próxima. Vai ser logo, eu estou elaborando os vídeos e vou mandar para vocês aí, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.